A aliança fala de consagração. Quando Deus fez uma aliança conosco, que estamos em Cristo, Cristo foi consagrado. É interessante ver que o próprio Deus consagrou. Eu quero levar os irmãos num caminho de um homem que também foi homem de aliança, veio muito antes da lei, ele caminhou com Deus e a gente ainda hoje lhe chama o pai da fé. Palavra de Deus, eu vou pedir aos irmãos para seguirmos ali no livro de Gálatas 13. Eu quero ler esta passagem, Gálatas 13, 6. E está aqui a dizer, a palavra de Deus está a dizer, olha, considerem o exemplo de Abraão. Gálatas 3, 6. 6,13. Troquei. Está certo. É isso mesmo. Não. É o de Abraão. Não. É 3,6. Peço desculpa. É isso mesmo. A pessoa fez um engano aqui nas anotações. Então vamos lá. Diz, assim como Abraão creu em Deus, e isso lhe foi imputado como justiça. Aqui na minha versão diz que Abraão creu em Deus, e isso lhe foi creditado como justiça. Vocês têm a versão NVI? Acham que dá para trocar ainda, para estar igual à minha versão? É que eu quero usar algum tempo aqui nesta passagem para nós meditarmos um pouco sobre isto. Exatamente, assim foi com Abraão. Então, Abraão creu em Deus e isso lhe foi atribuído como justiça. Então, nós vimos que um dos requisitos para a fé, e Abraão foi homem de aliança com Deus, foi crer em Deus. Está aqui alguém que crê em Deus? Vamos estar juntos nisto? Então diga comigo, eu creio em Deus. E por isso me é acreditado como justiça. Vocês vão ter de repetir outra vez, que é para isto ficar entranhado. Eu creio em Deus. E isso me será acreditado como justiça. Se nós continuarmos a ler, diz, estejam certos, portanto, de que os que são da fé, este é os que são filhos de Abraão, provendo a Escritura que Deus justificaria os gentios pela fé. Anunciou primeiro as boas novas a Abraão, por meio de vocês todas as nações serão abençoadas. Assim, os que são da fé são abençoados, juntos com Abraão, homem de fé. Eu agora quero que vocês digam comigo, eu sou abençoado, como Abraão foi abençoado, porque eu sou homem de fé. No caso das senhoras, mulher de fé. Tá bem. Já os que se apoiam na prática da lei estão debaixo da maldição, pois está escrito, maldito todo aquele que não persiste em praticar todas as coisas escritas no livro da lei. É evidente que diante de Deus ninguém é justificado pela lei, pois o justo viverá pela fé. Então diga comigo, eu sou justo. Eu vivo pela fé. Amém? Então a lei não é baseada na fé, ao contrário, quem pratica estas coisas, por elas viverá. Cristo nos redimiu da maldição da lei, quando se tornou maldição em nosso lugar. Pois está escrito, maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Isso para que em Cristo Jesus a bênção de Abraão chegasse também aos gentios, que éramos nós, certo? Para que recebêssemos a promessa do Espírito mediante a fé. Então, se Abraão era um homem de fé, nós somos filhos da fé
nós fomos justificados para poder estar em aliança com Deus por meio da fé. E diz que as promessas que estavam sobre Abraão, nós temos também direito. Então, se Deus abençoou Abraão mediante a fé ou pela fé, Ele também nos abençoa a nós. Mas mostra aqui algo distinto, é que nós estamos numa aliança no sangue de Jesus. E eu quero lembrar algumas coisas sobre a vida de Abraão, porque a gente às vezes fala muito de Abraão, conhecemos algum do contexto histórico, mas esquecemos por vezes o que é que levou Deus a dizer que ele era o pai da fé, o que é que nos leva a olhar para Abraão como o pai da fé. Quando nós vamos ao livro de Gênesis, e já agora quem está a projetar, eu talvez peça para abrir um versículo ao outro, tá bom? Mas eu vou seguindo, eu vou começar no capítulo 12. Quando Deus chamou Abraão, ele disse: olha, sai da tua terra, sai do meio dos teus parentes, sai da casa do teu pai e vai para a terra que eu te prometi. E sabem o que é que Abraão fez? Ele foi. Ou seja, para Abraão poder caminhar com Deus, ele primeiro seguiu uma instrução. Obviamente que Deus fez promessa, ele diz: farei de você um grande povo e o abençoarei. Diz: tornarei famoso o teu nome e você será uma bênção. E é interessante ver que quando Deus está a chamar Abraão, neste contexto aqui, ele não está a dizer imediatamente a Abraão que estou a fazer uma aliança contigo. Quando Deus chamou Abraão, primeiro deu-lhe uma instrução. Aqui ainda não havia aliança. Alô? Então, sem haver uma aliança, Abraão teve de dar passos para caminhar na promessa que Deus lhe deu. Amém? É interessante olhar aqui para esta escritura. Acho que nós, de uma forma ou de outra, nos devemos identificar com isto. Conscientes, mais conscientes ou menos conscientes, todos nós estamos aqui, a maioria de nós somos estrangeiros nesta terra. E eu gosto de acreditar e crer que Deus, lá está, uns com mais consciência, outros com menos. Deus, a uma certa altura, falou connosco e diz: olha, sai da tua terra e vai para a terra que eu te prometi. Vai para a terra que é a terra prometida que eu tenho para ti. Eu olho para isto e vejo, realmente, Abraão era um homem comum, que para caminhar com Deus também precisou dar os seus passos. Nós somos pessoas comuns. E à medida que Ele nos chama, nós precisamos começar a ver que estamos na terra da sua promessa. Alô? Estão comigo? Ele nos tem chamado para uma terra que mana leite e mel. Então tu não estás no lugar errado, tu estás no lugar certo. Alô? Amém? Então isso é um bom começo, né? Estar no lugar onde Deus nos chamou a estar. É estar no lugar certo. Há uma coisa que acontece, eu quero que mostrem aí no versículo 7. Então diz que Deus apareceu a uma certa altura a Abraão, depois deste primeiro episódio, e disse: à sua descendência darei esta terra. E diz que Abraão construiu ali um altar dedicado ao Senhor e que lhe havia aparecido. No versículo 8, diz ainda: ali prosseguiu em direção às colinas a leste de Betel, onde armou acampamento, tendo Betel a oeste e Ai a leste, construiu ali um altar dedicado ao Senhor e invocou o nome do Senhor. Vocês já tinham reparado nesta parte da Bíblia? Se calhar alguns lembram-se do que vem a seguir, que houve uma certa altura, houve fome na terra, e Abraão teve de ir durante um tempo até o Egito. Lembram-se dessa parte? Mas, às vezes, nós não nos lembramos. Quando ele chegou à terra que Deus lhe prometeu, aquilo que ele fez foi construir um altar. Foi construir um altar.
foi construir um altar, foi levar o nome do Senhor. Quando ele chegou à terra prometida, o que é que ele fez? Ele construiu um altar. Isto faz muita diferença, meus irmãos. Ele chegou a um lugar que já estava habitado por outros povos, que tinham os seus deuses. E ele fez questão de chegar ali e dizer assim, ok, eu também tenho um Deus. Ele não tem uma imagem como os outros fazem, mas é a Ele que eu consagro. É a Ele que eu construo um altar, porque eu sirvo o Deus verdadeiro. O motivo pelo qual eu estou aqui hoje é por causa do meu Deus e por isso a Ele eu construo um altar. E é Ele que eu dedico, ou seja, aqui não diz a palavra, a expressão, mas vamos dizer, é Ele que Ele adora, é Ele que Ele serve, é Ele que coloca em primeiro lugar na sua vida. Depois veio a parte da fome. Ou seja, acontecem coisas na vida de Abraão que às vezes acontecem na nossa vida. Nós estamos a fazer a coisa certa e às vezes acontecem coisas que nós não estamos a contar. Obviamente não vou estar agora aqui no detalhe do Egito, mas nós conseguimos ver, se fôssemos entrar no detalhe, ver que Abraão teve medo, Abraão mentiu, mas Deus foi com ele. Amém? Deus foi com ele. Sabem porquê que Deus foi com ele? Porque Deus tem uma promessa, mostrou a sua vontade a Abraão e estava prestes a revelar a fazer aliança com ele. Então diz que quando ele saiu do Egito, nós continuamos agora já no capítulo 13, diz que ele foi ao mesmo lugar onde teve acampado antes. E o que é que ele fez? Diz que ali Abraão invocou o nome do Senhor. No lugar onde ele tinha construído o altar, ele voltou a louvar, a exaltar o nosso Deus, a adorar o nosso Deus. E como Abraão era um homem normal, sujeito também a situações que acontecem às vezes, ele teve um desentendimento com o familiar. Lembra-se do sobrinho Ló? Ele teve um desentendimento com ele. E para eles não andarem às turras, como se diz no popular, Abraão decidiu ir para um outro lugar, em Hebrom. Diz lá no versículo 18, quando ele chegou a Hebrom, o que é que ele fez? Ele construiu um altar dedicado ao Senhor. Agora ele já não estava no lugar onde primeiramente tinha acampado. Quando ele foi para outro lugar, ele fez questão de dedicar ao Senhor. Porque se Deus era com ele, ele consagrava ao nosso Deus. Amém? Depois surgiram outras coisas. É interessante, acontece aquele episódio em que vêm reis invasores para lutar contra os reis dali, e entre eles o rei de Sodoma, Gomorra. Há este episódio, isso aí depois os irmãos vão ter de procurar, se quiserem saber mais detalhes. Isto já é em Gênesis 14. E acontece uma coisa, eles levam a família de Ló presa. E Abraão não foi de modas. O rei de Sodoma e Gomorra não conseguiram dar conta daqueles reis. Mas diz que Abraão foi lá, os derrotou e trouxe as pessoas que tinham sido levadas cativas. E acontece algo muito interessante que eu quero chamar a vossa atenção. É quando ele volta vitorioso. Aparece o rei de Sodoma e Gomorra. Por outras palavras, eles queriam fazer parte da vitória. Mas Abraão não tomou parte com eles. Abraão juntou-se a Melquisedeque. Foi com Melquisedeque que ele comungou. Foi com Melquisedeque que ele celebrou a vitória que Deus lhe deu.
Foi com Melquisedeque que ele tomou o pão e o vinho. E foi a Melquisedeque a quem ele deu o dízimo de tudo. Isto deve-nos dizer alguma coisa nesta manhã. O homem que consagra a Deus, já vimos que ele não é perfeito, mas ele tem o coração no lugar certo. Amém? Diz que Melquisedeque abençoou Abraão, pode ser no versículo 19, já agora. Diz: bendito seja Abraão pelo Deus Altíssimo, Criador dos céus e da terra, e bendito seja o Deus Altíssimo que entregou seus inimigos em suas mãos. Amém? Gênesis 14, 19. Quão importante, na altura das vitórias, podemos celebrar com as pessoas certas. Mais do que isso, é celebrar as vitórias. Eu vou dar um exemplo para não me colocar aqui no contexto da igreja. Mas às vezes, mas deixa-me, vou dizer alguma coisa na mesma. O pastor gosta de orar pelos irmãos, principalmente aqueles que vêm e pedem orações. É melhor assim do que aqueles que não pedem, e se calhar deviam pedir orações. Alô, já agora? Precisam e não pedem. E às vezes quando recebem a bênção, não se lembram de ir partilhar com o pastor. Pedem ao pastor para orar, receber uma bênção. Está feito. Isto ajuda-nos a lembrar que nós precisamos de celebrar as vitórias que Deus nos dá. Partilhar das vitórias com aqueles que devemos partilhar. Eu estou-me a lembrar do caso, este era o exemplo que eu ia dar, é que quando nós estivemos de férias, veio uma irmã lá na Figueira da Foz, a casa dos meus pais, e ela estava a partilhar de um caso de alguém que tinha ido ao médico, estava com uma doença incurável, os médicos já não diziam grande coisa daquilo, e elas decidiram orar. Eu nem sequer estava em casa nessa altura, mas ela contou-me, ela disse, olha, foi tão forte aquilo que sentimos, que Deus vai fazer alguma coisa na vida desta senhora. Alguém que a gente não conhecia, nem conhece lado nenhum. Mas passou um tempo e a Raquel nunca disse para mim, nunca mais ouvi notícias daquela senhora. Tivemos a orar, nunca mais ouvi notícias. E a Raquel começou a perguntar à minha mãe também não sabia notícias nenhumas. E só para aí ao fim de 2 meses é que tivemos notícias. Foi preciso ir atrás. Obviamente eu não estou a dizer isto para falar mal da irmã, o objetivo não é esse. Mas o que acontece é que finalmente recebemos uma mensagem em que ela diz, olha, Deus operou um milagre na vida dessa senhora. E eu creio que, obviamente, tanta gente que estava a orar, mas também com essa oração que elas fizeram. Deus operou um milagre. Os médicos estavam surpreendidos porque já não davam nada por aquilo. E a senhora estava livre daquela doença. Deus deu a vitória. Deus deu a vitória sobre os inimigos. Deus usa-nos para que aqueles que estão à nossa volta sejam abençoados por causa da nossa oração. Porque Deus ouve a nossa oração. Porque se nós oramos por fé em relação a alguém, olha, mesmo que essa pessoa não tenha fé, mesmo que ela nem creia, Deus é capaz. E Deus opera milagres. Isto é importante, nós, irmãos, passamos tanto do nosso tempo a queixarmos quando há uma coisa não está bem, vamos inverter a coisa. Se alguma coisa não está a correr bem, vamos ficar de boca calada. Mas quando alguma coisa boa acontece, vamos falar disso. Vamos anunciar isso. Vamos proclamar aquilo que Deus faz, não aquilo que o inimigo faz. Mas a tendência é falar do mal. Quando está bom, checa, olha, está feito. E ninguém sabe, não se celebra. Parece as notícias, não é? Nós temos de inverter as notícias. As notícias só vendem
porque está todo o tempo todo a falar mal. Nunca se aperceberam disso? É catástrofes, toda a gente vai ver. Certo? É polémicas, toda a gente vai ver. Se é uma notícia boa de alguma coisa, isso quase ninguém tem interesse. Mas nós estamos neste mundo. Nós não somos deste mundo, estamos aqui e nós, alguns, nós precisamos de fazer a diferença, mostrar a diferença. Nós celebramos o bem. Nós decidimos declarar as obras que Deus faz. Amém? Esta é uma boa lição aqui com Abraão. Amém? E depois deste episódio, aí nós vimos que Deus faz de facto uma aliança com Abraão. Se nós avançarmos, eu vou ter de saltar um bocadinho algumas coisas, mas diz que depois disso, depois deles ter estado com Melquisedeque, Deus lembra novamente Abraão sobre as suas promessas. Lembra da sua descendência quando ele ainda nem sequer tinha filhos. Lembra que ele ia multiplicar pela terra. E Abraão até mostrou estar um pouco incrédulo. O que eu só queria dizer aqui com isto é que Deus não desiste de nós. Deus continua a falar vez após vez as promessas que Ele tem para a nossa vida. Ele continua a lembrar-nos que tem colocado propósito nas nossas vidas. Então, nesse episódio diz que Deus pede um sacrifício, Deus diz lá quais são os animais que Ele tem de ir consagrar, e Deus acaba por dar um sinal, porque passou um fogo no meio daquela ofrenda, e aquela ofrenda é consumida. Inclusive diz que é como uma fuga. Já agora ponham lá, versículo 17. Gênesis 14, 17. Diz que eis um fogareiro esfumaçante, como que uma tocha acesa. Já agora a tocha acesa, falei há pouco tempo sobre isso. Quando Gedeão foi lutar, uma das coisas que ele levava era a tocha acesa. Isso fala da luz de Cristo. Então, com esta tocha acesa, ela passou entre os pedaços dos animais. E diz que, no versículo 18, diz, naquele dia o Senhor fez a seguinte aliança. Ele diz que os seus descendentes, aos seus descendentes dei esta terra, desde o ribeiro do Egito até o grande rio, o Eufrates. Então aqui está a primeira vez que Deus realmente faz uma aliança com Abraão. Então Deus chamou Abraão e passaram anos em que Deus foi falando as promessas sobre a vida de Abraão, até que faz uma aliança. Mas o tempo passa. Abraão depois, inclusive, achou que era para ter o filho não com a sua esposa, por causa dela ser estéril. E o que nós encontramos é que Deus volta a lembrar e a lembrar a promessa. E aí é que Ele faz a aliança que todos nós já ouvimos falar, certo? Que é da circuncisão. E isso leva-nos até o cumprimento dessa parte da promessa, em que Isaac nasceu, certo? E nós vamos concluir aqui com a parte de Isaac. Eu quero que abram em Gênesis 22. Esperem só um bocadinho. Vocês já ouviram esta história hoje. Que é depois de Abraão ter Isaac, Deus pede o filho Isaac. Deus cumpre a promessa e basicamente diz a Abraão, olha, agora eu quero a promessa para mim. Que coisa, não é? Eu vou só focar naquilo que eu realmente quero ainda transmitir. Gênesis 22, 12. Quando Abraão está prestes a executar Isaac,
Ele diz, não toques no rapaz, disse o anjo. Diz, não lhes faças nada, pois sei que você teme a Deus. Porque não me negou o seu filho, o seu único filho. Versículo 13 diz, Abraão ergueu os olhos e viu um carneiro preso pelos chifres nos arbustos. Foi lá pegá-lo e o sacrificou como holocausto em lugar do seu filho. O versículo 14 diz, Abraão deu àquele lugar o nome, o Senhor proverá. Onde é que vocês já ouviram isto? Hoje. É tão interessante ver como Abraão, no seu percurso, em várias oportunidades, um homem que nem sempre mostrou ser perfeito, mas ele sempre ergueu o seu altar para Deus. Ele sempre fez questão de dizer, não, é a ti que eu sirvo, Deus. Depois da aliança, sim, eu estou em aliança contigo, Deus. Eu consagro a ti. E entrou aqui numa fase mais profunda do que é consagrar. Que é depois de alcançar algo, Deus ainda dizer assim, agora dá cá. Porque quando nós consagramos a Deus, ou estamos consagrados, é como se tivéssemos consagrado mesmo tudo. Então, é mesmo essa imagem de que tudo o que temos, na realidade, pertence a Deus. É por isso que é importante nós não estarmos demasiado apegados às coisas deste mundo. Porque, na realidade, elas não nos pertencem, meus queridos. As pessoas perdem tanto tempo a dizer que têm coisas quando nada têm. E alguns, porque têm mais que os outros, acham-se mais que os outros. Nada têm. Se não está no altar diante de Deus, se não é Deus a providenciar, nós nada temos. E esta lição é uma lição bem forte, porque nos leva a lembrar que nós precisamos estar verdadeiramente consagrados ao nosso Deus. Abraão caminhou com Deus desde apenas uma promessa até um tempo de aliança. Foi apenas quando ele disse que estava disposto a sacrificar aquilo que era mais precioso para ele, que Deus disse, olha, agora eu sei que tu temes. Agora eu sei que tu temes o meu nome. Todos nós temos o nosso percurso com Deus. Deus não vai desistir de ti. Mas Deus vai te trazer para lugares mais profundos. Desde o simples convite para o seguires, a estares em aliança com Ele, até que a gente consegue entender que se não é Ele, nós nada temos. E eu espero que nesta manhã nós possamos entender a profundidade da aliança que Deus estabeleceu conosco em Cristo Jesus. Ele deu o seu melhor por nós. Como é que nós não temos a capacidade de dar o nosso melhor ao nosso Deus? Deus que é Deus, deu o seu melhor. Quem somos nós para negar alguma coisa ao nosso Deus? Igreja, Deus está-nos a despertar, Deus está-nos a lembrar, e Deus vai continuar a lembrar. Ele tem uma aliança conosco. Vai além daquilo que nós podemos pensar, pedir ou imaginemos. Quantas vezes nós já ouvimos estas coisas, mas alguns continuam a ouvir isso, a pensar, quando é que chega o dia em que Deus realmente me dá esta bênção ou aquela bênção? Ainda não entendeste que já estás abençoado ou já és abençoado porque Ele habita em ti? O resto, és tu que precisas fazer a tua parte. Se Ele entregou o seu Filho Jesus por nós, quanto mais, juntamente com Ele, não nos daria todas as coisas? O que é que nós precisamos mais? E a gente começa a fazer uma lista das necessidades que temos. Eu quero isto, eu quero aquilo, eu quero aquilo outro. Mas aquilo que nós precisamos mais é de mais consagração.
é de mais santidade. Não é à toa que no início eu estava a falar, nós precisamos de mudar, alguns de nós, se calhar nem todos, mudar até a forma como nós oramos. Deus está-nos a chamar para uma dimensão em que, bem, às vezes ser filho pedinchão funciona bem, não é? Mas Deus está-nos a querer mostrar que há mais que isso, do que ser pedinchão. Porque quando nós estamos a pedir para Ele fazer a sua vontade em nós, Ele vai dar-nos os recursos que nós precisamos para que Ele faça a sua vontade em nós. E Deus é um Deus generoso. Quando nós entendemos isto, quando nós entramos nesta dimensão, nós deixamos realmente de estar apegados a tanta coisa que nos prendem. Que nos prendem, literalmente. Nós precisamos de renunciar a essas coisas que nos têm prendido. Nós precisamos de abraçar essa aliança que Deus tem feito connosco.